Oi, meu nome é Daiane Tainá e hoje estamos aqui no Talk Favela, que é um espaço de aprendizado, de dicas e de escuta. E hoje estamos aqui com essa maravilhosa, queridíssima Carol Levi. Carol, eu vou pedir primeiramente que você se apresente. Sim, eu quero agradecer o convite, quero agradecer a equipe. A gente sabe o quanto é relevante um programa como esse, né? Uma programação no YouTube, enfim, todos os canais de rede social que falem sobre empreendedorismo. Meu nome é Carol Levi, eu sou publicitária por formação, sou mestra em artes, trabalhei com comunidade quilombola no interior do Pará. Então, é um prazer muito grande falar sobre empreendedorismo dentro da academia, né? Agora como professora, sou professora efetiva da UEAP, do curso de design, e lá dentro eu sou a professora da comunicação, né? Então, a gente tenta dialogar sobre esses assuntos, falando principalmente sobre empreendedorismo, marketing, e aí a gente foca no que fez a diferença na nossa vida, né? Que foi trabalhar com comunidade, porque ali tu vê a importância do empreendedorismo para a vida das pessoas, sabe? Não é só para uma autopromoção, o quanto ele é transformador, porque ele realmente transforma a educação de uma pessoa, porque ele gera oportunidade, ele dá dignidade para uma pessoa para comprar algo, né? Então, o empreendedorismo ele é poderoso e ele, sendo diluído nas disciplinas, tanto do design como na comunicação, ou acho que qualquer curso deveria ter essa compreensão, né, da importância. Sim. E aí, durante esse período, eu comecei a criar conteúdo, um período de muito desafio na minha vida, né? Quando eu me vi sem oportunidade de trabalho. E aí, foi nesse momento que eu entro na internet e começo a me divulgar, mas de uma maneira diferente, né? Dando dica para as pessoas que precisavam desses assuntos. E aí, daí é a história que a gente vai conversar, né? Mas eu adorei, assim, falar sobre empreendedorismo dentro das redes sociais, né? Sim. E aí eu comecei no TikTok, enfim. E aí tem sido o assunto que tem me movimentado, sabe? E hoje em dia tem ficado muito mais ativo, né? Hoje em dia todos os negócios, eles precisam, não basta somente eu ter um negócio presencial, né? Ele precisa dessa sagacidade de usar a internet, as ferramentas disponíveis. E aí, pensando nisso, eu queria que tu me dissesse, assim, como é que os empreendedores, principalmente para quem está começando agora, né, começam a se adentrar mesmo nesse mundo novo, usar as ferramentas disponíveis a favor deles, para o negócio deles. Sim, sim. Olha, dentro do nosso mercado, a gente tem, quando a gente está conversando sobre empreendedorismo, normalmente a gente trabalha com empreendedorismo de sobrevivência, né, que é o empreendedorismo em que a pessoa ela se apropria disso porque não tem outra escolha, porque ela precisa vender o cachorro-quente, ela precisa, por exemplo, empreender vendendo algo, mobilizando uma empresa, e muitas vezes é informal, né? Do empreendedorismo que vai gerar transformação para a minha comunidade, por exemplo. Então, devido a essa necessidade do mercado, eu me coloco como, não, eu quero lucrar 100% e acabou. Né? A gente até brinca, e dane-se o universo, né? Porque a gente precisa realmente do básico ainda. E aí, isso é o dilema, porque eu consigo ainda trabalhar transformando a sociedade e também lucrando, entende? Então, esse é o nosso impasse. Até dentro da academia, essa diferença entre teoria e prática, né? Porque, às vezes, a gente ensina de uma maneira ideal e o empreendedorismo, o empreendedor que está na ponta, ele não consegue ver como é que eu vou mudar a vida da minha comunidade, sabe? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, né? Por exemplo, o empreendedor que ele faz um carrinho de cachorro-quente, né? Como é que eu vou gerar um carrinho de cachorro-quente, ou eu vou vender frutas, né? Vou vender fruta na minha comunidade, né? Fazer um hortifruti. E aí, nós, por exemplo, uma pessoa que vive na comunidade, ela vai comprar, sabe aonde? Lá no supermercado. Ela não vai comprar do amigo dela. Então, esses são os impasses, né? Porque, assim, e isso é economia circular. Então, como é que eu, né, morando numa comunidade, vou beneficiar a pessoa que está na minha comunidade? E aí, eu sei, por exemplo, eu não sei quem é o fornecedor desse hortifruti, às vezes é um agricultor da cidade. Tu entendes? Então, assim, o nosso maior desafio ainda é entender de que maneira o mercado ele consegue lucrar e, ao mesmo tempo, transformar a minha comunidade com aquele empreendedorismo, né? Porque a gente, às vezes, vai beneficiar os empresários. Onde que eu vou? Eu vou no supermercado, porque talvez é mais barato, do meu amigo é mais caro, né? Então, não é somente uma questão de
de uma pessoa só. Ele tem que ter um conjunto de ações políticas, né? De políticas para promover. Por exemplo, a Expo Favela, ela promove essa economia circular. Um exemplo, né? Porque tu percebe essas pessoas vindo para cá em eventos e conseguindo, né, transformar as suas vidas, apresentando seus produtos, né, entendendo mais sobre a oficina, e isso volta para a comunidade. Então é lucro e também transformando a realidade dessa pessoa. Então a gente precisa realmente de entender mais como... Eu não sei se eu respondi essa pergunta. Não, tá. Não, eu estou respondendo. Mas sabe, a gente precisa entender mesmo de que maneira eu posso ser relevante para minha comunidade. E isso tem que sair da teoria, sabe? Sim. E essa questão também, né, de comprar de um supermercado, porque se eu compro, às vezes o supermercado é até mais longe, né, do que o meu vizinho que tem um mini box e eu ir no supermercado. Exato. Acaba enriquecendo somente o cara que já é rico, no caso o empresário, que tem condição de ter um supermercado. Sim. E aí, futuramente, o mini box pode até fechar por falta de cliente, né? Verdade. Por falta de estrutura, por falta de ações que beneficiem ele. Então, assim, é um desafio mesmo. Então, porque às vezes nós vamos promover quem, né? A gente sempre vai escolher o mais barato. Sim. Né? E às vezes o mais barato, ele tem toda uma conjuntura de políticas que faz com que o produto dele seja mais barato, né? Por exemplo, o artesanato. Né? Vários privilégios, né? Às vezes, por exemplo, ele tem privilégios relacionados ao produto dele, ele compra mais barato. Um empreendedor que está no início, ele não tem ainda essa prática de fornecedores, né? Então, às vezes, é um desafio para esse empreendedor. E ter acesso a conhecimento, né, de que maneira, por exemplo, eu vou comprar o meu produto mais barato, né, de que maneira eu vou conseguir menos impostos. Então, é importante esse empreendedor ele ter essa informação. Né? Então, por exemplo, de que maneira ele pode alcançar através de instituições como o Sebrae, por exemplo, que às vezes vai até esse empreendedor ou dissemina essa informação, né? Está ativo em eventos como o da Expo Favela, por exemplo, que promove essa informação. Então, esse empreendedor ele precisa ser assessorado quanto a como é que ele vai conseguir essa informação. Né? Sim, entendi. É muito importante. E como de acordo com a tua experiência, como é que você consegue enxergar o empreendedorismo no Amapá hoje em dia? Sim, o empreendedorismo no Amapá, ele realmente tem crescido e a gente precisa entender de que maneira eu posso potencializar esse crescimento. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai a promoção do turismo, ela está muito também focada, o turismo, né? Por exemplo, quando a gente pensa em feiras locais, né? Artesanato, né? Exposições desses artistas locais, é importante promover eventos que ajudem a esses informais, esse público a expor esses materiais. Então, tá em evidência é importante, né? Também, por exemplo, quando nós... por exemplo, as universidades, elas precisam também descer em vários momentos, né, dos seus espaços e se integrar mais com esses, por exemplo, com a feira local, com os feirantes, né, que são as pessoas que estão na ponta, né, e entender de que maneira nós, né, professores, e eu me refiro aos projetos de extensão, né, quando a universidade consegue alcançar, através dos projetos de extensão, esses empreendedores, de que maneira a gente consegue aprender e também essa troca, né? Sim. Então é importante, em vários momentos, a gente se aproximar dessas pessoas, entender de que maneira eles estão conseguindo vender os seus produtos e quais são os desafios que eles têm. Né, com relação a essa promoção. Porque em vários momentos eles não têm tempo ou não têm essa assessoria quanto a, por exemplo, identidade visual, né? Não tem, porque não tem um plano de comunicação digital, por exemplo. Olha, recentemente a gente foi lá para Minas Gerais entender como funciona o mercado central de lá, que tem as suas particularidades, né? Também tem outro período, outro tempo lá. Mas a gente percebe que é importante a gente se alinhar com o que o tempo está pedindo para ti, porque a gente brinca com o espírito do tempo, né? E as plataformas digitais, elas são isso, elas são uma grande avenida. Eu sempre falo isso para meus alunos, né? As plataformas digitais, elas são uma grande avenida, porque antes a gente expunha por exemplo, qual é a rua daqui, né? Bora ver uma rua de muito... Pode me dar uma rua de muito fluxo de pessoas?
A BR. A BR, por exemplo, ali é uma rua privilegiada, né? Sim. Bora entender as redes sociais como uma grande BR, né? Sim. É um lugar, um ponto privilegiado. Então, de que maneira eu consigo praticar ações trazendo esses empreendedores para esse espaço digital e que eles consigam expor os seus produtos também, né? Então, esse é um desafio que em vários momentos vai necessitar de uma interdisciplinaridade de cursos, né? Então, vão precisar de cursos de comunicação, cursos de design. Então, é muito importante a gente cada vez mais, como universidade, se aproximar, né, de quem está na ponta e traçar e aprender, né? Não de uma forma unidirecional, só ensinar, mas aprender com esses empreendedores, né? Como é que estão sendo as suas formas de lidar com as mudanças tecnológicas, Sim. né? Porque antes, por exemplo, a pessoa conseguia vender um certo produto e agora ela pode cambiar, ela pode mudar para um novo tipo de produto que atenda mais aquela pessoa né, ou se adaptar a essa nova linguagem de como as pessoas consomem. E aí vai do nossa sair, né? Entender mais e descer o nível, não descer, né, de como se o outro fosse inferior, não, mas se igualar, sabe? Sim. Tentar entender de que maneira eu posso somar e fazer... A necessidade, né? Entender a necessidade Entender a necessidade de quem está na ponta. Exato. Nesse caso, no início da sua fala, você disse sobre empreender por necessidade. Sim, exato. Você acha que essa falta de capacitação, né? Essa mudança de buscar novas linguagens para alcançar um público maior tem sido menor por conta da necessidade? Por exemplo, assim, o que eu penso? O exemplo do carrinho de hot dog, né? A pessoa, ela quer vender o hot dog com urgência porque ela precisa pagar um aluguel. Sim. E aí, no outro dia, ela faz de novo o hot dog e aí isso vai sucessivamente como um ciclo sem fim. Então, a urgência dela, o que ela precisa para agora é pagar o aluguel, é pagar a energia. Sim. Logo, ela não vai tirar o tempo dela de vender hot dog e fazer um curso, por exemplo. Entendeu? Você acha que tá ligado uma coisa à outra ou não? Sim, não, eu acho que tá ligado, sim, e é importante a gente entender assim, que por isso que é importante a gente cruzar essa informação, sabe? E tentar entender quais são os desafios dessa pessoa que está vendendo o carrinho de hot dog e de que maneira ela consegue dar valor a esse produto. Sim. Por exemplo, ótimo exemplo, né? Por exemplo, quando você chega no norte do Brasil, né, você chega, por exemplo, em Belém, vou dar um exemplo. Né? Como eu sou de lá, eu me lembro que os meus amigos gringos, eles vinham e falavam assim, achavam incrível ter hot dog em cada esquina. Pra mim, em todo lugar do Brasil tinha hot dog na esquina. E o nosso hot dog é outro, né? É com picadinho, não é aquele com a salsicha. Tem várias, né? Tem diversidade. E aí, por exemplo, quando a gente pensa nesse mercado, ele tem uma característica. Então, o que eu quero falar é que existem possibilidades de chegar a esse empreendedor e compartilhar com ele potencialidades para ele dar valor àquele produto. Então, por exemplo, tu chega em alguns lugares, tem hot dog de maniçoba. Tu entendes? Às vezes é a potencialidade de que maneira eu consigo dar valor local para um produto que é global. Sim. Né? Então, de que maneira, por exemplo, o Sebrae, através de cursos de culinária, vamos dar eu estou dando exemplo, né? A gente nem sabe se existe, pode existir, mas de que maneira eu posso trazer para esse pequeno empreendedor a possibilidade dele potencializar a identidade cultural dele, dá um exemplo. E isso já vai diferenciar no mercado, porque cada vez o mercado ele quer algo único. Né? Por exemplo, eu vou num lugar, não vou comprar isso que eu compro em todo lugar, mas esse hot dog aqui, que tem um camarão, né, no bafo, olha, já tô dando ideias aqui, já viu? Já dando ideias. Mas deve existir a possibilidade de que maneira esse empreendedor, que ele acredita que o produto dele é só para a sua subsistência e nada mais, de que maneira ele pode dar valor e dar valor a ele através das ferramentas, eu dou exemplo do design, por exemplo, como a criação de um logo, a criação de entender quais são os produtos locais que combinam com aquele produto dele, né? De que maneira isso pode aumentar o preço do trabalho dele, né? Então a gente sabe, isso já tem estudos que, por exemplo, quando uma marca ela tem, por exemplo, identidade visual, um lugar ele tem aquela imagem, né, limpa, clean, né? E tudo isso são conhecimentos que às vezes a academia pode compartilhar com esses empreendedores. Inclusive, eu conheço projetos dentro do curso de design que está focado em trabalhar com identidade visual para empreendedores locais, né?
Então isso é genial, porque aí os alunos e professores, eles estão fazendo isso, eles estão conhecendo o mercado local ao redor da universidade, vendo quais são os produtores locais informais e oferecendo esse serviço, né? De identidade visual, de embalagem, né? É o diferencial, né? Esse é o diferencial. É o diferencial. Tu olha os nossos carrinhos de abacaxi daqui, né? Então tu percebe, por exemplo, recentemente a gente fez uma atividade no curso de marketing e foi exatamente isso. Como é que tu poderias trazer valor do curso de design para esses empreendedores de abacaxi? E aí os alunos fizeram uniforme, fizeram identidade visual, né? Trouxeram mais conhecimento desse abacaxi, porque a gente tem um festival do abacaxi aqui em Macapá, né? Sim. Que a gente vai descobrir onde que fica o festival do abacaxi. Alguém já... no Porto Grande. E fica em Porto Grande. Porto Grande. Exato. Então, tu pega um festival e aí a gente tem um jeito único de comer abacaxi, que tem um salzinho, que tem, né, um manjericão, tem todo um hortelã. É único, é nosso. Então, de que maneira por exemplo, eu na área do turismo consigo promover esse empreendedor local, né? E aí é um conjunto de estratégia. Claro que só o design, só a identidade visual não salva um negócio, mas é um conjunto de estratégias para promover esse empreendedor. Porque, por exemplo, imagina um espaço uniformizado com embalagem, né? Olha, recentemente eu estou como coordenadora, junto com a professora Tayomara, de um projeto que é dela, e é um projeto genial com as louceiras do Maruanã. Então, já ouviu falar? Então, começou com a aluna Sara Welly, junto com o professor Rodrigo. Então, assim, veio e está crescendo o projeto. Isso é genial, né? E isso parte de dentro da universidade. Então, eles chegaram lá com as louceiras, viram que elas produziam vasos, né, jarros, e é cerâmica tradicional, né? É algo que somente ali se produz com aquele material. E aí, o projeto da professora Tayomara é para elas conseguirem exportar, né, através com embalagens realmente recicláveis. A gente está pensando em algo que não seja de plástico, né, algo que elas consigam transportar também esses produtos, né? Então já é algo do design, algo com tecnologia, trazendo para essas mulheres, né? Porque às vezes a gente não pode tratar o nosso produto como se a gente estivesse numa feira, né? Por exemplo, né, expor de qualquer maneira. Então, de que maneira a gente pode trazer para esse empreendedor informal, para essa pessoa que está, né, que é um conhecimento rico, que vem trazendo de geração em geração e potencializar isso, né, para essas pessoas. Então, é esse o nosso desafio como universidade, né? Se aproximar cada vez do mercado local. Por isso que, às vezes, é o tempo, né? Eu preciso entender a comunidade. Então, em vários momentos, por exemplo, quando eu cheguei na comunidade quilombola para ensinar fotografia para as crianças, eu falei assim, eu vou ensinar. E aí você entende que as crianças já têm conhecimento ali. Porque, e aí você vai com preconceito também, porque você vai como aquela visão de que eu sou superior, né? E é isso que é importante. Eu vou levar informação e conhecimento. E até as criançadas lá, tendo aula de informática, já com o celular na mão, fotografando, e aí eu falei assim, caramba, peraí. E aí tu desconstrói, tu precisa se desconstruir e entender que aquela comunidade já tem seu conhecimento, seu olhar, né, sobre o lugar que eles vivem, sobre a sua forma de viver. E aí eu me lembro que eu entreguei uma câmera para cada criança e elas fotografarem, né, suas casas, enfim, a natureza. E eu pensei que elas iam fotografar a natureza, a flor, e elas fotografaram a si mesmas. E aí eu tenho um capítulo na tese falando sobre selfie. Né? Por quê? Porque isso foi assim há uns 10 anos atrás, imagina, né? Falando sobre selfie há 10 anos atrás. Me lembro que meu professor falou assim, não, isso não é selfie, isso é autorretrato. Calma, professor. Selfie é por conta da pessoa, é o celular, né? Vem do celular, a pessoa tira foto. E já tinha influência das redes sociais, né? Das mídias. Então, tu percebe que às vezes tu tem que ter sensibilidade de entender o que aquela comunidade, o conhecimento que aquela comunidade tem. E aí sim, quando eu entendi, quando eu já estou integrada, eu parto para a troca de conhecimento. Então, para finalizar por aqui, Carol, me conta, de acordo com a tua experiência, como é que tu pode orientar os empreendedores locais para eles entrarem mesmo nesse mundo digital e usar isso como uma ferramenta para trabalho, começar a entender que o Instagram, o Facebook e as redes sociais no geral, né? Sim. Elas são um potencializador para o trabalho, para o empreendimento. Com certeza. Eu quero falar, né, que logo no início, há uns 4 anos atrás, quando eu comecei a criar conteúdo, foi exatamente com esse foco.
né? Era ensinar, na verdade, as minhas amigas que eram empreendedoras. Então, por exemplo, né, falava, olha, quando você fotografar seus produtos, pense, olhe ao redor da fotografia, né? E aí eu dava essas dicas e isso eu percebi a fome, a sede por essa informação. Né, que as pessoas, às vezes, é muito óbvio para quem é da área, né? Mas para quem não é da área, ela fica muito realmente receosa, né? Então, eu dava essas dicas, por exemplo, eu dava dica de como fotografar o seu produto, né? Limpar a câmera do celular para tirar aquela gordura, né? E são dicas muito básicas. E o feedback desses empreendedores era muito legal. Eu falava, caramba, por isso que a minha câmera, né? São coisas básicas. Então, eu me lembro de falar, por exemplo, para quem trabalhava com comida, né? Para pensar muito bem na limpeza do espaço, né? E aí eu tô falando de usar o seu celular, né? E aí eu dava essas dicas e deu muito certo. Hoje, cada vez mais, essa informação, ela simplificou, ela entrou na vida da população, né? Sim. Mas cada vez mais a gente está diante de uma internet, de uma rede social mais orgânica, né? Com menos cara de publicidade. E esse é o nosso desafio, quem é publicitário, né? Sair da cara de publicidade e realmente humanizar as nossas redes sociais, o que é muito importante. Então, por exemplo, qual é o nosso maior desafio para a mulher, por exemplo? Às vezes a mulher ela quer mais se parecer bonita na frente da câmera do que necessariamente passar a informação. Entende? Então, esses são os nossos desafios. E quem está começando sente tudo isso. Por exemplo, quando eu olho os meus vídeos logo no início, meu Deus do céu, ainda tá lá, né? Eu não apaguei nenhum, mas eu sinto vergonha, porque às vezes o medo da crítica é muito grande. Então, primeiro, perder o medo da crítica, né? E entender que as redes sociais, elas são um processo. Então, os seus primeiros vídeos, eles vão ser muito ruins e você precisa insistir. Insistir em constância, né? E claro, ter contato com essa linha de informação. Por exemplo, se eu fosse uma empreendedora local, com certeza eu iria ao Sebrae pedir essas informações, né? Porque eles dão essa consultoria, né? Eu mesmo já participei de uma equipe que trabalhava com essa consultoria para pequenos empreendedores. E era uma consultoria muito prática durante a pandemia, eu me lembro, que era através do telefone, falando, olha, senhor João, o senhor precisa expor, tirar uma foto e fazer uma legenda, né? E na legenda não precisa ser muita coisa, mas eu me lembro que isso fazia diferença na vida dessas pessoas, sabe? Claro que o ideal é o quê? É a gente conseguir uma assessoria muito, né, para trabalhar a identidade visual, o logo dessa empresa. E é muito legal com que esses lugares, esses parceiros, eles fornecem essa consultoria, né, de dar consultoria às universidades, né, procurar universidades como curso de comunicação social, curso de publicidade e propaganda, que normalmente tem as suas extensões, né, suas incubadoras dentro, né, por exemplo, a Universidade Estadual, que tem um curso de design, né, que tem uma coordenação, e às vezes ir até esses lugares e perguntar se há possibilidade de fazer parcerias. Normalmente tem cursos de extensão em processo, em ativos, que prestam consultoria de identidade visual, de logo, de consultoria de marketing, né? Então é importante estar ligado nesses lugares em que fornecem esse profissional capacitado ou em formação e que vai gerar essa oportunidade para essa pessoa ter. E, na dúvida, é não ter medo de crítica. Isso aí a gente ouve em todos os lugares nas redes sociais, né? Não ter medo de crítica. Entender que as redes sociais é um espaço, é uma grande BR, é uma Leopoldo Machado, né? É um espaço muito privilegiado para as pessoas entenderem, né, que você está disponível para o mercado. Recentemente, uma amiga minha entrou em contato comigo e falou assim, nossa, as pessoas não sabem nem a minha profissão, né? Ela estava numa área e aí ela saiu dessa área, foi demitida e agora estava disponível do mercado. E a primeira orientação foi, as pessoas precisam saber que você está disponível para o mercado, né? Então, eu falei assim, então tu vai começar em todas as redes sociais falando isso. E às vezes a gente tem essa vergonha de mostrar porque a gente está numa situação frágil, mas a primeira coisa é se colocar à disposição do mercado, tanto no WhatsApp, né? Faz um texto, corrige ele, talvez, nas inteligências artificiais, né? Faz um texto, por exemplo, no ChatGPT, escreve lá e depois coloca um prompt, corrija gramaticalmente e falando o quê? Que você está disponível para o mercado da sua formação, que você, né, coloque, envie para todos os seus amigos. A gente começa muito com o nosso ciclo de amizade, né? A gente sabe que nem sempre vão ser os maiores apoiadores, mas de primeiro você precisa as pessoas precisam entender o que você faz. E esses são os nossos desafios. E aí o processo contínuo de
de publicizar o que você faz, ele vai te levar a um aprimoramento, porque você começa a entrar numa bolha de outros empreendedores e você, através disso, esse autoconhecimento, né? Entender, né? Então, é muito importante, principalmente, ter acesso às universidades que têm essa possibilidade, né? De ter esses projetos de extensão e ter essa assessoria sem você necessariamente precisar fazer, mas as pessoas precisam saber que você está disponível para o mercado, isso é o importante. E não ter medo de crítica. Ninguém começa pronto, ninguém começa perfeito, né? A gente vai ainda aprender a se comunicar, a gente ainda vai falar de uma maneira de um português que talvez, né, gramaticalmente errado, né? Mas as pessoas precisam entender o que a gente faz. Eu acredito que o medo, ele nos aprisiona em vários momentos, sabe? E o medo de crítica, o medo de falhar, o medo, né? Ele nos aprisiona e a gente precisa, como empreendedor, ter coragem. E algo que é nato do empreendedor é a coragem, né? Porque para empreender, às vezes, no nosso país, precisa de muita coragem, né? A gente sabe que ainda a gente precisa evoluir muito, e é muito importante a gente entender o nosso espaço. O empreendedorismo, ele nos liberta, né? Ele faz com que a gente tenha oportunidades, né, oportunidade de sonhar, né, e fornecer para o meu filho, por exemplo, uma escola de qualidade. E isso aí é um processo que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas ter coragem de publicizar nas redes sociais, eu acho que é o principal. Então, já vou dar uma dica, né? Pegue hoje os seus stories e compartilhe documente. Nem vou falar que é para você criar um conteúdo editado no CapCut. Chega, documente através de 1 minuto, todo dia, né, o seu trabalho, quais são os seus desafios. Compartilhe como se fosse com uma pessoa querida, né? Não pense que muitas pessoas estão te vendo, porque nem sempre, né? Nossas redes de amizade são pequenas. Sim. Mas uma dica é documentar, né? Falar o que você está fazendo, isso vai fazer a diferença, com certeza, no seu negócio. Ai, que bom, Carol. Quero te agradecer. Muito obrigada. Por ter aceitado vir aqui contribuir, né, com a Ético Favela. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir vai ficar muito feliz, porque você deu dicas excelentes. Obrigada. A gente é muito grata por você ter vindo aqui a somar mesmo e compartilhar as suas experiências com a gente. E é isso. Obrigada. Muito obrigada por hoje. Então, pessoal, para finalizar aqui, eu peço para que vocês sigam o canal, ativem o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos informativos que vão estar aqui. Bora?